Segunda parte do audiobook baseado no livro de Napoleão Hill Pense e Enriqueça. Capítulo 7, Planejamento Organizado. Introdução. Nenhum triunfo duradouro acontece por acaso. Todo grande sucesso nasce do casamento entre um desejo ardente e um plano organizado. O desejo é a centelha. A fé é o combustível. Mas sem a estrutura de um plano definido, a chama do desejo se apaga diante dos ventos das dificuldades. Napoleão Hill, após analisar centenas de milionários e líderes de sucesso, descobriu uma verdade simples e inegável. Os homens e mulheres que acumulam fortunas não deixam nada ao improviso. Eles escrevem seus objetivos, formulam estratégias, sobretudo, têm a coragem de executar. O que separa os sonhadores dos conquistadores não é apenas a intensidade de seus desejos, mas a disciplina em transformar sonhos em mapas detalhados de ação. Porque o planejamento é vital. Um desejo sem plano é apenas uma esperança vazia. Um plano sem ação é apenas um pedaço de papel. Mas quando o planejamento organizado une desejo, fé e execução, cria-se a ponte entre o invisível e o tangível. Muitos fracassam não por falta de desejo, mas porque não traduzem a sua vontade em planos concretos. O improviso pode gerar pequenos acertos, mas somente o planejamento consciente e ajustado cria grandes conquistas. Os elementos de um plano organizado. Segundo Hill, todo plano eficaz deve conter alguns pilares básicos. Primeiro, um objetivo definido e escrito. Não basta pensar em um desejo, é preciso declará-lo no papel, com clareza, como se fosse um contrato consigo mesmo. Segundo, a divisão em etapas práticas. Metas grandes devem ser fragmentadas em pequenas ações, mensuráveis e possíveis. Terceiro, o cronograma. Um plano sem datas é apenas uma intenção vaga. Estabelecer prazos cria compromisso e disciplina. Quarto, a identificação dos recursos necessários. Isso inclui capital, habilidades, contatos e ferramentas. O plano deve apontar o que já está disponível e o que ainda precisa ser conquistado. Quinto, flexibilidade. O plano deve ser firme nos objetivos, mas adaptável nos métodos. Ajustar não é fraqueza, é inteligência. Sexto, avaliação contínua. Um plano precisa ser revisado, testado e ajustado constantemente. É na prática que os erros se tornam aprendizado e os acertos se multiplicam. O exemplo de Edwin C. Barnes. Para ilustrar a força de um plano, Hill apresenta a história de Edwin C. Barnes, um homem comum que possuía um desejo extraordinário, tornar-se sócio de Thomas Edison. Barnes não tinha dinheiro, não tinha influência, nem experiência direta em eventos. Mas possuía um objetivo definido e um plano simples. Ir até Edison, colocar-se ao alcance de uma oportunidade e persistir até ser notado. Ele viajou de trem de carga até West Orange, apareceu diante de Edison e pediu uma chance. O grande inventor não lhe deu sociedade de imediato, mas ofereceu um emprego humilde. Barnes aceitou. Trabalhou com afinco, demonstrou lealdade e disciplina. Com o tempo, provou seu valor. Anos depois, quando Edison lançou uma máquina ditadora de voz que ninguém queria vender, Barnes enxergou sua oportunidade. Tornou-se o distribuidor exclusivo e, em pouco tempo, acumulou uma fortuna. Seu triunfo não nasceu do acaso, mas de um plano organizado e executado com perseverança. O papel da mente mestra no planejamento. Nenhum plano próspera completamente se for obra solitária. Hill ensina que o sucesso depende da chamada mente mestra, uma aliança entre duas ou mais pessoas que, unidas em harmonia, somam inteligência, fé e entusiasmo. Essa rede de cooperação proporciona 3 benefícios essenciais. Primeiro, conhecimento ampliado. Cada membro traz uma experiência única e complementa o que falta ao outro. Segundo, energia emocional. O entusiasmo coletivo reforça a persistência. Terceiro, responsabilidade compartilhada. Os aliados cobram, sustentam e mantêm o foco do grupo. O gênio isolado pode sonhar, mas somente uma mente mestra transforma o sonho em movimento contínuo. Aplicando na prática. Para tornar um objetivo realidade, Hill propõe passos claros. Primeiro, escreva o seu objetivo principal em uma frase afirmativa e positiva. Segundo, liste todos os recursos, habilidades e contatos que você precisa reunir para alcançá-lo. Terceiro, elabore um plano de ação diário e semanal, especificando atividades e prazos. Quarto, envolva pessoas capazes de contribuir com conhecimento, energia ou recursos. Quinto, avalie semanalmente o seu progresso, ajustando os detalhes do plano de acordo com os resultados. Sexto, mantenha sempre viva a chama do desejo e da fé,
mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. O erro fatal. O inimigo do sucesso é o improviso. Muitos vivem na ilusão do deixar acontecer. Esse hábito condena a maioria a uma vida de mediocridade. Sem um plano sólido, cada dificuldade torna-se um muro que paralisa. Os que triunfam, em contraste, encaram cada desafio como uma oportunidade de correção e melhoria. Onde outros veem fracasso, eles veem apenas mais uma lição. Conclusão. O planejamento organizado é o elo entre pensamento e ação. Ele transforma desejo, fé e imaginação em resultados palpáveis. Desejo aliado à fé e ao planejamento produz ação eficaz. Planos ajustáveis, sustentados pela persistência, resultam em sucesso duradouro. Napoleão Hill conclui com uma metáfora poderosa: um homem sem plano definido é como um navio sem leme, entregue às tempestades e correntes da vida. Portanto, não basta desejar. Não basta acreditar. É preciso planejar, agir e ajustar continuamente até que o objetivo seja alcançado. Capítulo 8 – Decisão. A decisão é o ponto em que os sonhos deixam de ser apenas desejos e passam a se transformar em conquistas. Napoleão Hill, após décadas de estudo da vida de milhares de pessoas bem-sucedidas, chegou a uma conclusão incontestável: os vencedores decidem rapidamente e sustentam suas escolhas com firmeza, enquanto os fracassados postergam indefinidamente e mudam de ideia com frequência. Esta diferença aparentemente simples separa os que alcançam grandes feitos daqueles que passam a vida em mediocridade. Tomar decisões é muito mais do que escolher um caminho. É assumir responsabilidade integral pelo próprio destino. A indecisão é a raiz de grande parte do fracasso humano. O indivíduo indeciso paralisa-se, permite que outros decidam em seu lugar e se torna prisioneiro de circunstâncias que poderia ter moldado. A hesitação é inimiga da ação. A procrastinação é inimiga do progresso. Hill enfatiza que não existem atalhos. O sucesso exige determinação consciente, coragem e compromisso com as próprias escolhas. O poder da decisão rápida é uma marca universal entre os grandes líderes. Eles não esperam por condições perfeitas. Tomam uma decisão, agem e ajustam o percurso quando necessário. Essa rapidez não é impaciência, mas consciência de que o tempo é um recurso limitado e de que cada momento perdido pode significar oportunidade desperdiçada. Os indecisos, por outro lado, permitem que o medo e a dúvida roubem sua energia. Eles pensam em excesso, discutem em excesso e raramente agem. Quando finalmente tomam uma decisão, muitas vezes é tarde demais. Assim, a vida passa, as oportunidades se vão e eles permanecem reclamando da sorte. Hill narra a história de Edwin C. Barnes como exemplo vivo desse princípio. Barnes possuía um desejo ardente de se tornar sócio de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, não tinha posição, não tinha influência. Mas tinha decisão. Decidiu que trabalharia com Edison de alguma forma. Movido por essa decisão, viajou de trem de carga até a cidade onde Edison estava, apresentou-se sem convite, sem recomendação e sem recursos. Aquilo que para muitos pareceria loucura era, na verdade, a materialização da decisão firme. Edison, impressionado pela determinação de Barnes, deu-lhe uma oportunidade. Essa oportunidade abriu caminho para a realização do sonho. Se Barnes tivesse esperado por condições perfeitas, jamais teria encontrado Edison. Napoleão Hill resume: a vitória muitas vezes chega no momento em que muitos estariam desistindo. A decisão atua também no nível subconsciente. Quando o indivíduo decide de forma clara e definitiva, sua mente subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para transformar a decisão em realidade. É como plantar uma semente. A cada ação subsequente, o subconsciente fortalece a confiança e mantém o desejo ardente aceso. Uma mente indecisa, ao contrário, envia mensagens contraditórias e neutraliza seu próprio poder criador. As consequências da indecisão são devastadoras. O medo de errar paralisa, a influência alheia confunde, a procrastinação rouba o tempo e a energia vital. A indecisão destrói oportunidades e gera arrependimentos que pesam para sempre. Quem não decide, perde. Para desenvolver a habilidade de decidir, é necessário treinamento consciente. Primeiro, comprometa-se a decidir rapidamente diante das oportunidades. Segundo, evite mudar de ideia sem causa justa. Decisões firmes criam força mental. Terceiro, use erros passados apenas como aprendizado, não como justificativa para hesitação futura. Quarto, mantenha o desejo ardente em primeiro plano, pois ele é o combustível que sustenta decisões. Quinto, planeje alternativas, mas jamais permita que elas atrasem a execução da decisão inicial.
Hill cita o exemplo de empresários que alcançaram sucesso justamente porque decidiram agir antes de ter todos os recursos. Um homem de negócios, ao identificar uma oportunidade, não esperou possuir equipe completa ou capital suficiente. Decidiu agir. Fez contatos, ajustou planos, persistiu, e o sucesso chegou mais rápido do que teria vindo com anos de planejamento sem ação. Decisão exige coragem. Não basta escolher. É preciso permanecer firme na escolha mesmo sob críticas, oposição e medo. Decisão sem coragem é ilusão. Coragem sem decisão é energia desperdiçada. O treinamento da decisão pode começar nas pequenas coisas: aceitar ou recusar convites sem hesitação, escolher hábitos diários de forma consciente, tomar iniciativa em tarefas simples. Esses pequenos atos fortalecem a mente e preparam o caráter para grandes decisões. Decisão e sucesso financeiro estão intimamente ligados. Andrew Carnegie construiu seu império do aço porque tomou decisões rápidas em investimentos arriscados. Henry Ford decidiu que criaria um automóvel acessível e persistiu mesmo diante de falências iniciais, críticas da imprensa e descrédito geral. Edison, a cada fracasso em seus experimentos, tomava uma nova decisão: tentar outra vez. Foi assim que transformou milhares de falhas em alguns dos maiores inventos da história. Cada decisão firme abre portas invisíveis. Cada indecisão fecha oportunidades. Mas a decisão não age sozinha. Ela opera em conjunto com outros princípios fundamentais. O desejo ardente mantém a motivação. O planejamento organizado direciona a energia. A persistência sustenta a ação diante das dificuldades. A mente mestra oferece suporte e inteligência coletiva. Quando combinados, esses elementos transformam decisão em poder irresistível. Hill recomenda um exercício simples de mentalização diária. Imagine uma decisão importante já tomada, visualize o sucesso resultante e sinta a clareza emocional que acompanha essa escolha. Esse exercício ensina o subconsciente a reagir com confiança diante de situações reais. A decisão é o elo que conecta desejo, planejamento e ação. Sem ela, até o melhor plano se perde. Com ela, até o plano mais imperfeito encontra meios de se tornar realidade. Napoleão Hill conclui: a indecisão e a procrastinação são inimigas da riqueza. Decida rapidamente, haja com coragem, mantenha-se firme, e o triunfo virá. Capítulo 9 – Persistência. Introdução. A persistência. Essa palavra tão curta, ao mesmo tempo, tão poderosa, guarda em si um segredo capaz de transformar sonhos em realidade. Napoleão Hill nos lembra que a maioria das pessoas desiste exatamente no momento em que o sucesso está prestes a se revelar. É como um viajante que abandona sua caminhada a poucos passos do destino. O mundo costuma aplaudir apenas o brilho do resultado final, mas raramente enxerga o esforço silencioso, a luta interna e a disciplina implacável que antecedem cada vitória. Persistir é manter-se firme quando todos já teriam recuado. É seguir adiante, mesmo com críticas, fracassos, ou aquele cansaço que parece insuportável. Ao estudar centenas dos maiores conquistadores da história, Hill percebeu algo em comum: nenhum deles desistiu diante dos primeiros tropeços. Nenhum deles abandonou seus planos por causa de obstáculos temporários. E essa é a essência que vamos explorar neste capítulo. Porque a persistência é vital. A vida é um campo de testes. Os obstáculos aparecem não para impedir, mas para filtrar quem realmente merece conquistar. Obstáculos são inevitáveis. A persistência é o antídoto que garante que você não pare. O sucesso não é imediato. Ele é fruto de ação contínua, disciplinada, quase sempre solitária, quando ninguém acredita além de você. A persistência desenvolve resiliência. Ela fortalece mente e espírito, tornando você capaz de suportar mais do que jamais imaginou. Desejo ardente, sozinho, é apenas uma chama. Mas quando unido à persistência, transforma-se em um incêndio capaz de mover montanhas. Sem persistência, até o plano mais brilhante perde força e se dissolve no tempo. A história de R. U. Darby, a lição dos 3 pés de ouro. Hill traz uma história memorável, talvez uma das mais impactantes de todo o livro. R. U. Darby e seu tio acreditavam ter encontrado uma veia de ouro. Eles cavaram, extraíram, sonharam com a riqueza. Mas, de repente, o veio desapareceu. Dia após dia, o trabalho se tornou árduo e infrutífero. Desanimado, o tio de Darby desistiu. Vendeu toda a maquinaria para um sucateiro, convencido de que não havia mais nada a ser explorado. O sucateiro, ao contrário, não se entregou à frustração. Procurou engenheiros,
Buscou conhecimento especializado e descobriu que o ouro estava apenas 3 pés adiante de onde Darby e seu tio haviam parado. Resultado, o sucateiro ficou milionário. Darby aprendeu a lição mais dura, ao mesmo tempo, mais valiosa. Nunca desistir diante do primeiro sinal de derrota. Buscar conhecimento quando não se sabe o caminho. Persistir até que o objetivo se revele. Essa metáfora dos 3 pés de ouro ecoa em cada um de nós. Quantas vezes abandonamos projetos, negócios ou sonhos quando já estávamos a um passo do êxito? Persistência diante da rejeição. Outro episódio marcante na vida de Darby envolveu uma simples garota. Ele estava presente quando uma menina humilde pediu 50 centavos ao seu tio. O homem recusou, de forma ríspida. Mas a menina não recuou. Ela manteve-se firme, repetiu o pedido, encarou a autoridade. Com o tempo, a postura inabalável da criança venceu a resistência do adulto. Ele acabou cedendo. Darby percebeu, naquele instante, que a persistência cria oportunidades mesmo diante de recusas aparentes. Cada não pode ser apenas um convite para refinar sua abordagem, aumentar sua força interior e preparar-se para o próximo sim. A rejeição não é um muro. É um espelho que nos mostra que precisamos ajustar algo, mas nunca desistir. Como cultivar a persistência? O método de Hill. Hill não se contenta em exaltar a virtude. Ele nos ensina como cultivá-la. Defina um objetivo claro e ardente. Quanto mais intenso o desejo, mais fácil será resistir às tempestades. Fortaleça a fé. Acreditar é a faísca que mantém a chama acesa mesmo quando o vento sopra contra. Crie hábitos de ação diária. Pequenos passos constantes constroem um caminho inquebrável. Forme uma mente mestra. Construa ao seu redor uma rede de apoio, pessoas que inspirem e fortaleçam sua jornada. Transforme falhas em lições. Cada queda é apenas uma forma disfarçada de aprendizado. Use autoafirmações. Reforce, todos os dias, que desistir não é uma opção. Persistência não é domingo. É treino. É hábito. É escolha repetida até se tornar parte do seu caráter. Um exemplo prático, o vendedor incansável. Hill narra a trajetória de um empresário que enfrentava constantes portas fechadas. Seu produto não vendia. Clientes o rejeitavam. A tentação de desistir era enorme. Mas em vez de recuar, ele escolheu ajustar sua forma de apresentação. Procurar parceiros mais adequados. Visualizar, todos os dias, a imagem clara do sucesso que desejava. Essa prática mental, somada à persistência, foi suficiente para que, pouco a pouco, os resultados aparecessem. Ele não apenas atingiu sua meta inicial, mas expandiu seus negócios muito além do que imaginara. Moral da história: persistência é mais valiosa que qualquer talento inato. Persistência e os grandes criadores de riqueza. Todos os gigantes que Hill estudou tinham esse traço em comum, uma persistência implacável. Thomas Edison fracassou mais de 10.000 vezes antes de acender a lâmpada. Quando questionado sobre tantos erros, respondeu: eu não falhei. Descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Henry Ford enfrentou falências e foi ridicularizado pela ideia de carros acessíveis. Persistiu até construir a Ford Motor Company e mudar a história da mobilidade humana. A persistência transforma fracassos em escadas, quedas em impulso, derrotas em treinamento para vitórias maiores. O elo invisível com outros princípios. A persistência não é uma ilha. Ela se conecta diretamente a outros pilares do sucesso. Desejo ardente mantém a chama acesa. Planejamento organizado dá direção à energia. Decisão firme impede a dispersão. Fé inabalável cria resiliência contra os ventos contrários. Quando esses elementos se unem, a persistência deixa de ser apenas uma virtude, torna-se uma força imbatível, capaz de atravessar qualquer obstáculo. Exercício prático de mentalização diária. Napoleão Hill nos convida a exercitar a persistência em 3 passos. Visualização detalhada. Imagine seu objetivo alcançado como se fosse realidade presente. Veja, sinta, viva essa experiência em sua mente. Antecipe os obstáculos. Imagine as dificuldades surgindo, mas veja-se superando cada uma com força e clareza. Reafirme sua decisão. Repita diariamente frases de poder: eu persisto. Eu não desisto. Eu vou até o fim. Com o tempo, sua mente subconsciente absorve essa programação e cria uma energia interior que mantém você em movimento, independentemente das circunstâncias externas. Conclusão: o poder da persistência. Napoleão Hill resume de forma magistral. Sem persistência, o desejo é inútil. Sem persistência, a fé se enfraquece.
Sem persistência, a decisão se dissolve. Persistência é o cimento invisível que une sonhos à realidade. É o fator que transforma planos em conquistas, visões em riqueza. Ela é a força silenciosa dos grandes vencedores, a energia que não se esgota, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. E aqui está a grande verdade: aqueles que cultivam a persistência sempre alcançam o extraordinário. Capítulo 10 – A Mente Mestra. Introdução. Existe uma força invisível, mas absolutamente real, que impulsiona homens e mulheres para além de suas próprias limitações. Essa força se chama Mente Mestra. Napoleon Hill, após décadas estudando milionários, inventores, líderes e empreendedores, concluiu que ninguém alcança sucesso sozinho. Por trás de cada triunfo grandioso, existe sempre um grupo de pessoas unidas por um propósito comum, combinando talentos, conhecimentos e energia mental em uma direção única. A mente mestra é muito mais do que uma simples parceria. Ela é a coordenação inteligente de esforço e conhecimento, em espírito de perfeita harmonia, entre duas ou mais pessoas. E desse encontro nasce uma energia invisível, mental e espiritual, que ultrapassa, em muito, a soma das capacidades individuais. É como se cada mente fosse uma bateria isolada. Ao se conectarem, formam uma rede elétrica poderosa, capaz de iluminar cidades inteiras. E aqui está o segredo: os grandes triunfos que marcaram a história da humanidade nunca foram produtos de esforços solitários. Eles são sempre o resultado da energia multiplicada de uma mente mestra. O poder da mente mestra. Quando você se conecta a outros indivíduos em espírito de cooperação, algo extraordinário acontece. Cada pessoa traz consigo habilidades, experiências e perspectivas únicas. Essas contribuições, quando somadas em harmonia, multiplicam a capacidade criativa do grupo. A energia emocional compartilhada fortalece a motivação e sustenta a persistência. Hill enfatiza que uma pessoa isolada pode até ser talentosa, mas seu poder é limitado. É como um rio represado, que nunca alcança todo o seu potencial de fluxo. Mas, quando unida a outras correntes, forma uma poderosa torrente, capaz de mover turbinas e gerar energia em escala. O princípio da mente mestra é esse: a união de mentes cria uma força impossível de ser alcançada individualmente. Exemplos reais de sucesso com a mente mestra. Andrew Carnegie, o Império do Aço. Andrew Carnegie, considerado o homem mais rico de sua época, atribuiu todo o seu sucesso ao princípio da mente mestra. Ele reuniu engenheiros brilhantes, investidores visionários e especialistas em cada área. Carnegie era inteligente, mas sua genialidade maior foi saber escolher pessoas e colocá-las em harmonia de propósito. O Império do Aço que ele construiu não foi produto de um homem apenas, mas de uma aliança de mentes. Thomas Edison, o laboratório da colaboração. Edison, por sua vez, é lembrado como um dos maiores inventores da história. Mas a verdade é que ele não trabalhava sozinho. Seu laboratório era um ambiente vibrante, repleto de técnicos, pesquisadores e colaboradores. Cada invenção atribuída a Edison foi, na prática, fruto de uma mente mestra coletiva, onde ideias circulavam, eram testadas, criticadas e aprimoradas até se transformarem em realidade. Esses exemplos deixam claro: a riqueza, a inovação e o sucesso são produtos de esforços coordenados, não de genialidade solitária. Como formar uma mente mestra eficaz? Hill nos dá diretrizes práticas para criar sua própria mente mestra. Escolha pessoas com habilidades complementares. Evite redundância, busque diversidade de talentos. Estabeleça objetivos claros. Todos devem estar comprometidos com o mesmo propósito. Promova a harmonia. Conflitos internos drenam a energia coletiva e matam o espírito do grupo. Crie encontros regulares e disciplinados. A constância fortalece a sinergia. Valorize cada contribuição. Todo membro deve sentir-se essencial para o sucesso. E aqui está um detalhe vital: a mente mestra não atua apenas no campo intelectual. Ela também age no campo emocional e espiritual. Quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia de propósito, surge um campo energético invisível que fortalece a intuição, a criatividade e a motivação. Benefícios da mente mestra. Ao participar de um grupo de mente mestra, você terá acesso a benefícios que nunca alcançaria sozinho. Aceleração do aprendizado. Você absorve experiências e conhecimentos de outros como se fossem seus. Resolução de problemas complexos. Múltiplas perspectivas criam soluções inovadoras. Motivação contínua. Quando seu entusiasmo enfraquece, o grupo o fortalece. Oportunidades de negócios. Conexões, contatos e parcerias surgem naturalmente.
Hill chamava a mente mestra de força multiplicadora do sucesso. Porque, de fato, ela encurta caminhos, amplia horizontes e coloca você em contato com recursos invisíveis. Exemplo prático: a estamparia que se multiplicou. Imagine um pequeno empresário do ramo de estamparia. Sozinho, ele enfrenta limitações. Não domina marketing digital, não entende de gestão financeira, não tem tempo para inovação no design. Agora, imagine que esse empresário forma uma mente mestra com um especialista em marketing digital, um designer criativo, um consultor financeiro, um gerente de produção. O que antes era um negócio limitado transforma-se em uma empresa crescente, expandindo clientes, faturamento e reputação. Esse é o poder prático da mente mestra: transformar fraquezas individuais em força coletiva. A mente mestra e a persistência. Hill destaca ainda outro ponto crucial: a mente mestra alimenta a persistência. Quando um membro do grupo enfrenta rejeições ou fracassos, os outros o sustentam emocionalmente. A pressão positiva do grupo mantém a ação constante. Ideias inovadoras surgem mais rápido quando mentes estão em sintonia. Persistência solitária é admirável, mas limitada. Persistência em grupo é inquebrável. Aplicando a mente mestra no dia a dia. Você não precisa ser milionário para aplicar esse princípio. Pode começar hoje, com objetivos pessoais ou profissionais. Identifique pessoas-chave. Quem pode complementar suas habilidades? Defina metas comuns. Todos precisam olhar na mesma direção. Marque encontros regulares. Mantenha disciplina. Compartilhe responsabilidades. O sucesso deve ser coletivo. Pratique gratidão. Reconhecer o valor dos outros fortalece a harmonia. Esse princípio pode ser usado em grupos de estudo, equipes esportivas, projetos sociais, famílias ou negócios. A mente mestra é universal. Gatilhos mentais incorporados. Napoleon Hill nos mostra que a mente mestra ativa princípios psicológicos profundos. Afirmação de poder pessoal. Cada membro sente-se capaz e necessário. Visualização coletiva. Imaginar juntos o objetivo concretiza mais rápido. Prova social. Ver outros comprometidos aumenta a crença de que é possível. Responsabilidade compartilhada. Disciplina e consistência se tornam naturais. Assim, a mente mestra não é apenas estratégia. É também transformação psicológica. Conclusão do capítulo 10. Hill encerra este princípio com uma afirmação poderosa. Nenhum homem é uma ilha, os maiores triunfos são produtos de cooperação, harmonia e energia mental combinada. A mente mestra é a chave que desbloqueia recursos invisíveis. Ela transforma sonhos individuais em conquistas coletivas, problemas em soluções e desejos em riqueza real. E aqui está a grande verdade: quem cultiva a mente mestra multiplica exponencialmente suas chances de sucesso. Capítulo 11 – A transmutação sexual. Introdução. Neste capítulo, mergulhamos em um dos temas mais profundos e ao mesmo tempo mais incompreendidos do poder humano, a transmutação sexual. Napoleon Hill nos alerta que, entre todas as forças disponíveis ao ser humano, poucas possuem a intensidade e o potencial transformador da energia sexual. Ela é, por natureza, a mais ardente, a mais vital, a mais capaz de mover o corpo e a mente para a ação. No entanto, o que distingue os grandes realizadores daqueles que apenas seguem pela vida sem deixar marcas, não é a ausência dessa energia, mas sim o uso consciente e inteligente dela. Enquanto muitos homens e mulheres desperdiçam esse poder em impulsos momentâneos, frustrações passageiras ou vícios que corroem a vitalidade, os verdadeiros gigantes da história aprenderam a converter essa mesma força em um combustível criativo, em motivação persistente, em liderança magnética e em conquistas materiais e espirituais. Hill resume essa verdade com clareza. A sexualidade é a maior força natural da vida. Sua energia pode ser usada para criar ou destruir, dependendo da direção que você escolher. Ao longo deste capítulo, você vai compreender não apenas o conceito, mas também os meios práticos de aplicar a transmutação sexual em sua vida. Vai descobrir como canalizar seus impulsos mais intensos para alimentar sonhos, projetos e metas que o conduzam ao sucesso, seja nos negócios, nas artes ou na realização pessoal. Prepare-se, porque este ensinamento não é comum. Poucos compreendem. Poucos dominam. Mas aqueles que aprendem a praticá-lo transformam-se em seres humanos de magnetismo inconfundível, capazes de inspirar, liderar e conquistar. O poder da energia sexual. A energia sexual é universal. Ela pulsa em cada célula do corpo humano, move gerações, perpétua a vida. É tão poderosa que pode, se mal direcionada,
levar pessoas a cometerem erros devastadores. Mas, se transmutada, torna-se uma das maiores forças de criação. Quando redirecionada, essa energia pode alimentar a criatividade artística e científica, levando ao surgimento de invenções, livros, músicas e descobertas. A determinação e a persistência, que sustentam indivíduos mesmo diante dos maiores obstáculos. A habilidade de liderar e influenciar pessoas, criando magnetismo pessoal que atrai seguidores e aliados. A geração de riqueza e prosperidade, porque a energia vital, aplicada em negócios e ideias, multiplica resultados. Os grandes realizadores da história não foram, necessariamente, os mais inteligentes ou os mais instruídos. Foram aqueles que aprenderam a controlar e canalizar seus impulsos, transformando o desejo físico em força mental e emocional. Essa transmutação é uma espécie de alquimia moderna, pegar algo bruto, instintivo, e convertê-lo em ouro puro, em poder criativo capaz de moldar destinos. Um exemplo histórico, Abraham Lincoln. Hill nos lembra que até mesmo líderes políticos se beneficiaram dessa força. Abraham Lincoln, por exemplo, não foi conhecido como homem de paixões descontroladas. Pelo contrário, sua energia vital foi sublimada em disciplina, estudo e liderança. Lincoln enfrentou crises profundas, depressões internas e pressões externas inimagináveis. Mas sua vitalidade e paixão, em vez de dispersas em excessos, foram canalizadas para fortalecer sua visão estratégica e sua resiliência emocional. Ele converteu impulsos humanos em resultados construtivos. Essa conversão mostra que a transmutação sexual não significa repressão. Ao contrário, significa transformação consciente, pegar a matéria-prima da energia bruta e elevá-la ao nível mais nobre da criatividade. Transmutação sexual e criatividade. Os maiores artistas, escritores e cientistas da humanidade encontraram em sua energia vital a centelha que os moveu. Muitos deles eram homens e mulheres de paixões intensas, mas não se deixaram arrastar apenas por instintos. Eles aprenderam a canalizar o fogo interno. Esse fogo, quando guiado, se converte em concentração mental extraordinária. Foco que resiste às distrações. Produção contínua, mesmo em meio a desafios. Quem domina esse princípio descobre que a mente sexual e a mente criativa estão ligadas como dois rios que se unem em uma só corrente. Estimular uma fortalece a outra. Pessoas que resistem aos caprichos momentâneos tornam-se naturalmente mais persuasivas, mais inovadoras e, acima de tudo, mais determinadas. Como realizar a transmutação sexual? Napoleão Hill não nos deixa apenas com ideias abstratas, ele nos entrega passos práticos. Tomar consciência da energia sexual, reconhecer que ela existe, que é poderosa, e que precisa ser usada com sabedoria. Não negá-la, não escondê-la, mas compreendê-la. Redirecionar os desejos, quando sentir impulsos intensos, ao invés de entregá-los cegamente, pergunte a si mesmo, como posso transformar essa força em ação produtiva? Em criatividade? Em trabalho que me leve à minha meta. Focar em um propósito definido, o desejo precisa de um alvo. Quem tem metas claras consegue transformar energia sexual em motivação constante. Exercitar disciplina mental e física, o autocontrole não é repressão, mas treinamento. A prática de esportes, a meditação, a leitura, a escrita, tudo isso ajuda a fortalecer a mente contra a dispersão. Usar a visualização criativa, quando a energia estiver forte, visualize suas metas já realizadas. Imagine-se vivendo os resultados. Essa associação mental converte o impulso em ação prática. Um exemplo prático, o empresário criativo. Imagine um jovem empreendedor que possui uma pequena estamparia. Em vez de gastar sua energia vital em noites dispersas, em prazeres momentâneos ou em distrações que nada constroem, ele decide canalizar sua força em algo maior. Ele redireciona sua paixão para criar novos designs de camisetas, planejar campanhas de marketing e expandir a produção. Seu entusiasmo contagia a equipe. Sua energia cria ideias que atraem clientes. Seu magnetismo pessoal fideliza parceiros e fornecedores. O resultado? Mais criatividade, mais vendas, clientes satisfeitos e um crescimento acelerado do negócio. Esse é o retrato vivo da transmutação, energia que poderia ser dissipada em instantes passageiros, transformada em conquistas duradouras. Os gatilhos mentais incorporados neste princípio. Ao compreender e aplicar a transmutação sexual, você automaticamente aciona diversos gatilhos que fortalecem sua caminhada. Exclusividade, poucos sabem usar esse poder. O simples fato de você compreender isso já o coloca à frente da maioria. Visualização de resultados,
Quando você associa energia a objetivos, cria uma força mental que o conduz à ação. Autocontrole, o domínio sobre si mesmo é a base da confiança e da determinação. Prova histórica: grandes nomes da humanidade já provaram a eficácia dessa prática. Os benefícios da transmutação sexual. Quando você aprende a dominar esse princípio, os resultados começam a surgir em diversas áreas da vida. Mais criatividade e inovação, porque sua mente passa a funcionar em nível elevado. Mais força de vontade e disciplina, tornando resistente às distrações e à procrastinação. Mais carisma e persuasão, porque a energia vital, quando direcionada, cria um magnetismo que atrai pessoas. Mais sucesso financeiro e pessoal, pois energia transformada em ação consistente gera resultados tangíveis. Napoleão Hill afirma sem rodeios: a energia sexual, quando utilizada corretamente, é uma das fontes mais poderosas de riqueza interior e exterior. Conclusão do capítulo. A transmutação sexual é a ponte que liga o desejo intenso à ação criativa. É a arte de converter força vital em poder realizador. Homens e mulheres que aprendem a transformar seus impulsos em persistência, propósito e organização convertem algo natural em algo extraordinário. Transformam energia em riqueza, magnetismo em liderança, paixão em legado. Hill conclui: o homem ou a mulher que aprende a transformar a energia sexual em propósito definido, persistência e ação organizada, converte força vital em poder criativo, riqueza e realização. Agora, imagine essa força em sua vida. Imagine cada impulso, cada desejo, cada energia interna sendo convertida em foco, disciplina, inovação e conquista. Se você unir esse princípio a outros ensinamentos, como o desejo ardente, a decisão firme, a persistência inabalável e a aliança com uma mente mestra, não haverá limites para o que você pode alcançar. A transmutação sexual, talvez o mais secreto e poderoso dos capítulos, é a chave que multiplica as chances de sucesso em qualquer área. Capítulo 12 – A mente subconsciente. Introdução. A mente subconsciente, este é o grande cofre invisível da mente humana. É o depósito silencioso onde ficam guardadas as ideias, as crenças, os hábitos e as emoções que moldam a vida de cada pessoa. Napoleão Hill nos ensina que tudo aquilo que a mente consciente aceita, repete e reforça, seja positivo ou negativo, acaba sendo depositado nesse cofre. E, uma vez armazenado, o subconsciente começa a trabalhar dia e noite, de forma incansável, para transformar pensamentos em realidade. Ele não discute ordens. Ele não questiona intenções. Ele não diferencia certo de errado. O subconsciente não distingue entre pensamento positivo e pensamento negativo. Ele apenas executa as ordens recebidas, influenciando o comportamento, as decisões e os resultados de uma vida inteira. Aqui está a grande chave: o poder do subconsciente é ilimitado. Mas esse poder precisa ser alimentado de forma correta. Precisa receber pensamentos construtivos, imagens vívidas e objetivos bem definidos, porque ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando você não percebe. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você caminha distraído, ele organiza. Enquanto você se preocupa, ele encontra caminhos. Neste capítulo, você vai aprender como funciona esse mecanismo invisível, como programá-lo para o sucesso e como proteger-se contra os venenos mentais que o sabotam. Como funciona a mente subconsciente? O subconsciente é como um solo fértil. Ele recebe sementes continuamente. Essas sementes são pensamentos, palavras e emoções que você planta ao longo do dia. Ele recebe impressões da mente consciente e dos 5 sentidos. Ele age de acordo com as ordens e sugestões recebidas. Ele trabalha para transformar pensamentos dominantes em resultados concretos. Aqui está um ponto decisivo: o subconsciente não possui senso crítico. Ele não julga. Ele apenas aceita. Se você repetir diariamente frases de confiança, imagens de prosperidade, emoções de vitória, o subconsciente tratará isso como ordens. Se, ao contrário, você repetir dúvidas, medos, sentimentos de fracasso, o subconsciente também aceitará isso como verdade. E o resultado? Você viverá exatamente aquilo que repetiu, porque o subconsciente sempre cumpre ordens, seja para o sucesso, seja para o fracasso. O papel do desejo e da fé. Napoleão Hill é enfático: desejo ardente e fé inabalável são os 2 ingredientes fundamentais para influenciar o subconsciente. O desejo ardente dá clareza e intensidade à ordem transmitida. A fé assegura que essa ordem seja aceita como realidade possível. Quando um objetivo é definido com clareza,
quando o indivíduo se vê constantemente repetindo afirmações positivas e visualizando o resultado, o subconsciente entra em ação. Ele começa a trabalhar para abrir caminhos, atrair pessoas, gerar oportunidades, sugerir ideias criativas e conduzir o indivíduo na direção de sua meta. É como se uma força silenciosa passasse a abrir portas onde antes só havia paredes. Um exemplo prático: o corretor de imóveis e o subconsciente. Imagine um corretor de imóveis que decide fixar uma meta clara: vender pelo menos um imóvel por mês, conquistar uma fila de compradores interessados e alcançar um faturamento de R$30 mil mensais. Todas as manhãs, antes de iniciar suas atividades, ele reserva alguns minutos para programar o subconsciente. Ele visualiza a cena de sucesso. Ele sente a satisfação de clientes sorrindo, agradecendo pela compra. Ele se vê mostrando imóveis, assinando contratos, fechando vendas. Ele repete mentalmente: eu sou um corretor de sucesso. Eu atraio clientes decididos. Eu fecho negócios todos os meses. Esse ritual simples envia mensagens repetidas ao subconsciente, que começa a automatizar decisões, criar soluções e orientar ações para que esse objetivo se torne realidade. Mesmo quando o corretor está dormindo, seu subconsciente trabalha. Ele organiza informações, conecta ideias, sugere caminhos que a mente consciente talvez nem tivesse percebido. Assim, no dia seguinte, aquele corretor acorda com uma intuição nova, lembra-se de um cliente esquecido, percebe uma oportunidade antes invisível. Isso não é mágica. Isso é o subconsciente em ação. A mente subconsciente e o medo. Napoleão Hill deixa um alerta poderoso: o subconsciente também responde aos medos e pensamentos negativos. Quando uma pessoa repete diariamente frases como: tenho medo de perder dinheiro. Tenho medo de fracassar. Ninguém vai querer o que eu ofereço. O subconsciente aceita essas ordens. E o que acontece? Ele organiza circunstâncias para confirmar exatamente aquilo que foi repetido. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da rejeição, todos eles criam bloqueios invisíveis que afastam oportunidades. Pessoas que se concentram no que não querem acabam atraindo justamente aquilo que desejavam evitar. Por isso, controlar o subconsciente é vital. É necessário substituir dúvidas por afirmações de confiança, transformar medos em desafios, repetir diariamente pensamentos positivos e metas claras. Técnicas de autoafirmação e visualização. Hill apresenta técnicas práticas que qualquer pessoa pode aplicar. Escreva metas claras e específicas. Não basta dizer quero ganhar mais dinheiro. É preciso definir valores, prazos, quantidade de clientes, objetivos concretos. Leia essas metas em voz alta pelo menos 2 vezes ao dia. Uma vez pela manhã, outra antes de dormir. Visualize com intensidade emocional. Veja, sinta, experimente mentalmente a sensação de já ter alcançado o resultado. Repita afirmações de fé. Diga a si mesmo: eu tenho criatividade. Eu tenho disciplina. Eu tenho persistência. Eu sou capaz de conquistar meus objetivos. Essas práticas simples reprogramam o subconsciente. Aos poucos, os pensamentos negativos perdem força e as novas ordens começam a moldar comportamentos automáticos em direção ao sucesso. O subconsciente e a criatividade. Outro aspecto fascinante: a criatividade nasce do subconsciente. É nele que ideias aparentemente desconexas se encontram, se organizam e se transformam em soluções brilhantes. A criatividade floresce quando a mente é alimentada por pensamentos positivos. O desejo é mantido ardente e constante. A pessoa persiste, mesmo diante de obstáculos. Essa energia criativa pode transformar simples ideias em invenções, em produtos inovadores, em riqueza material. Exemplo histórico: Thomas Edison. Um dos exemplos preferidos de Hill é Thomas Edison. Edison não apenas fazia experimentos. Antes de cada tentativa, ele visualizava mentalmente o resultado. Ele programava seu subconsciente para encontrar soluções. Mesmo após centenas de falhas, sua mente subconsciente continuava trabalhando, processando informações, ajustando detalhes invisíveis. E o resultado? Lâmpadas elétricas, fonógrafos e invenções que transformaram o mundo inteiro. Esse é o poder do subconsciente, um aliado silencioso, mas incansável, capaz de sustentar a persistência até que a vitória seja alcançada. Gatilhos mentais incorporados. Ao aplicar os princípios da programação subconsciente, você ativa gatilhos mentais poderosos. Repetição. O subconsciente só aprende com mensagens insistentes. Emoção.
Quando você associa metas a sentimentos intensos, acelera o processo de aceitação. Imaginação. Criar cenas vívidas reforça a convicção interna. Autoridade interna. Autoafirmações fortalecem disciplina e confiança. Benefícios de dominar o subconsciente. Quando você passa a dirigir conscientemente sua mente subconsciente, inúmeros benefícios aparecem. Decisões mais rápidas e eficazes. Soluções começam a surgir automaticamente. Aumento da criatividade. Ideias fluem sem bloqueios. Redução da ansiedade e do medo. Pensamentos positivos substituem preocupações. Atração de oportunidades. Pessoas e situações começam a convergir em sua direção. Rio é direto. Quem domina o subconsciente, domina o próprio destino. Conclusão. A mente subconsciente é o elo invisível que conecta desejo, fé e realização. Ela pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Tudo depende das ordens que você escolhe enviar diariamente. Napoleão Hill resume com clareza. O subconsciente trabalha para você ou contra você. Envie-lhe ordens claras, positivas e intensas, e ele transformará seu desejo em riqueza e sucesso. Ignorar sua influência é desperdiçar a força mais poderosa da mente humana. Quando unimos desejo ardente, persistência, planejamento organizado e a influência da mente mestra, o poder do subconsciente se multiplica. E é aí que sonhos deixam de ser apenas imagens na mente, e se tornam realidade concreta, palpável e transformadora. Capítulo 13 – O cérebro. Introdução. Imagine, por um instante, que o seu cérebro não é apenas um órgão físico, feito de tecido nervoso e bilhões de neurônios. Imagine que ele é, ao mesmo tempo, uma estação de rádio viva, capaz de captar, decodificar e transmitir ondas invisíveis de pensamento. É exatamente assim que Napoleão Hill descreve o cérebro humano. Ele nos convida a enxergar essa maravilhosa máquina mental como um poderoso receptor e transmissor de energia, não apenas biológica, mas também espiritual e emocional. O cérebro humano, segundo Hill, é uma antena sintonizada com as vibrações que circulam pelo universo. Isso significa que cada ideia, cada emoção, cada pensamento de confiança ou de dúvida, de fé ou de medo, viaja como ondas no espaço. E o cérebro, como um instrumento extraordinário, pode captar essas ondas, filtrá-las, armazená-las e transformá-las em ação. Ele nos lembra: o cérebro é uma máquina de capturar pensamentos. Ele pode ser sintonizado para receber ideias de fontes conscientes ou inconscientes, transformando-as em ação. E aqui está a chave: não basta ter um cérebro, é preciso aprender a usá-lo de forma deliberada. Hill nos alerta que, se alimentarmos a mente com pensamentos vagos, dispersos ou negativos, colheremos apenas confusão, fracasso e frustração. Mas se, pelo contrário, direcionarmos o cérebro para vibrações positivas, carregadas de desejo, fé e persistência, seremos capazes de captar soluções, oportunidades e caminhos para a realização dos nossos maiores sonhos. O cérebro como transmissor e receptor. Hill descreve o cérebro como uma central de comunicação mental. Ele funciona em 3 grandes dimensões. Como receptor, absorve ideias, inspirações e influências vindas do ambiente externo. É por meio dessa recepção que somos influenciados pelas pessoas com quem convivemos, pelos livros que lemos, pelos ambientes que frequentamos. Se nos cercamos de pessimismo, é isso que captamos. Se nos cercamos de entusiasmo, coragem e fé, é isso que o cérebro registra. Como transmissor, o cérebro emite ondas mentais, envia sinais invisíveis através dos pensamentos, palavras e ações. Quando você pensa intensamente em algo, essa energia não fica apenas dentro de você, ela é transmitida para o mundo e encontra ressonância em situações e pessoas que vibram na mesma frequência. Em sincronização com o subconsciente, o cérebro, quando unido ao subconsciente, atua como um laboratório de transmutação. Ele pega os pensamentos mais repetidos, mais intensos e mais emocionais, e os transforma em comportamentos, decisões e resultados concretos. Hill explica que aqueles que aprendem a sintonizar seus cérebros com a prosperidade passam a enxergar oportunidades onde outros só veem obstáculos. Eles descobrem soluções inovadoras, antecipam tendências e conseguem criar riquezas e conquistas aparentemente inalcançáveis. É como se o cérebro fosse uma bússola invisível que aponta para aquilo que você decide alimentar dentro dele. Pensamento positivo e vibração mental. Um dos pontos mais poderosos deste capítulo é a ideia de que o cérebro responde diretamente às vibrações emocionais. Quando alimentamos nossa mente com medo, dúvida e pessimismo,
O cérebro se ajusta a essa frequência e começa a atrair experiências equivalentes. É por isso que pessoas dominadas por preocupações parecem viver em ciclos repetitivos de dificuldades. Mas quando impregnamos o cérebro com confiança, fé e desejo ardente, imediatamente mudamos a frequência da nossa emissão mental. Passamos a atrair pessoas, recursos e circunstâncias que reforçam esse estado. Essa é a base da lei da atração mental, como Hill a descreve. O pensamento não é apenas algo interno, ele é um imã invisível. Ele puxa para perto de nós aquilo que mais repetimos, sentimos e acreditamos. Exemplo prático, o corretor de imóveis visionário. Para tornar isso claro, imagine um corretor de imóveis determinado. Ele estabelece uma meta: vender um imóvel por mês, conquistar uma fila de compradores interessados e atingir um faturamento mensal de R$30 mil. No início, parece apenas um objetivo. Mas algo mágico acontece quando ele impregna o cérebro com esse desejo. Sua mente começa a receber ideias de como divulgar melhor, quais estratégias de marketing usar, que contatos devem ser reativados, que parcerias podem ser criadas. Mesmo nos momentos de descanso, quando está tomando café ou caminhando pela rua, ideias novas surgem. O subconsciente trabalha em silêncio, conectando informações, criando soluções. De repente, aquilo que parecia inalcançável começa a se desenhar diante dos olhos. O cérebro, concentrado e alimentado com clareza, cria um ciclo automático de inovação e realização. Esse é o poder de transformar energia mental em resultados concretos. O papel do cérebro na criatividade e na decisão. Hill chama o cérebro de laboratório da mente. É nele que as ideias são testadas antes de se transformarem em realidade. Geração de ideias. Grandes invenções nascem de pensamentos repetidos, trabalhados e lapidados na mente. Inovação. O cérebro, quando em harmonia com o subconsciente, é capaz de encontrar soluções que parecem surgir do nada. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante no banho, ao acordar ou durante uma caminhada? Isso não é acaso, é o cérebro operando em segundo plano. Tomada de decisão. Quando a mente está focada em desejo e fé, as decisões são tomadas com clareza e precisão. Não há hesitação, porque o subconsciente já está preparado para agir. Hill mostra que os maiores líderes da história, os inventores e empreendedores de destaque, usaram o cérebro não apenas para pensar, mas como um canal de comunicação entre desejo e ação. Técnicas práticas, sintonizando o cérebro. Napoleon Hill nos entrega um conjunto de práticas simples, mas poderosas. Defina objetivos claros, um pensamento específico cria uma frequência mental definida. Quem não sabe o que quer, não sintoniza nada. Visualize diariamente, veja sua meta já realizada, sinta-a como se fosse realidade. Isso magnetiza a mente. Repita afirmações de fé e desejo, frases carregadas de emoção gravam no subconsciente a certeza da conquista. Medite e relaxe, a calma abre espaço para insights e inspirações profundas. Cerque-se de pessoas positivas, ambientes tóxicos sabotam a frequência do cérebro. Convivência saudável multiplica resultados. Quanto mais você alimenta o cérebro com pensamentos construtivos, mais ele age por conta própria, criando atalhos, atraindo oportunidades e gerando resultados. Exemplos históricos. Hill cita nomes que mudaram o rumo da humanidade. Thomas Edison visualizava experimentos inteiros em sua mente antes de executá-los. Seu cérebro trabalhava como uma oficina invisível. Henry Ford manteve o foco em simplificar a produção de automóveis, enquanto outros diziam ser impossível. Seu pensamento definido criou uma revolução. Andrew Carnegie utilizava o poder da mente mestra, conectando seu cérebro ao de outros empresários, criando uma rede de ideias que multiplicava oportunidades. Esses exemplos provam que a energia mental, quando direcionada e disciplinada, se transforma em riqueza, inovação e impacto global. Gatilhos mentais incorporados. Hill ativa alguns princípios psicológicos que podemos aplicar. Visualização intensa. Quanto mais clara a imagem mental, mais rápido ela se torna realidade. Autoridade pessoal. Reconhecer o próprio poder de pensar reforça a autoconfiança. Exclusividade. Entender que poucos dominam essa ciência cria uma vantagem competitiva. Repetição. Pensamentos constantes criam hábitos inconscientes de sucesso. Benefícios do domínio do cérebro. Quem aprende a usar o cérebro como transmissor e receptor colhe benefícios concretos. Aprendizado acelerado. Decisões e soluções surgem naturalmente. Criatividade infinita. Novas ideias fluem com facilidade. Atração de oportunidades.
coincidências produtivas se tornam frequentes. Disciplina automática. A mente cria hábitos de persistência e foco. Conclusão do capítulo 13. Napoleão Hill encerra com um lembrete poderoso. O cérebro é o intermediário entre a mente consciente e o subconsciente. Aprenda a sintonizá-lo com pensamentos de sucesso e verá suas ideias se materializarem em conquistas concretas. O cérebro é, ao mesmo tempo, a ponte e o motor. É ele que conecta o sonho à ação, o desejo à realidade, a ideia à riqueza. Quando você o alimenta com fé, persistência e objetivos definidos, ele se torna a ferramenta mais poderosa da sua vida. Capítulo 14. O sexto sentido. Introdução. Chegamos ao ponto mais elevado da jornada descrita por Napoleão Hill. Depois de percorrermos os princípios fundamentais, o desejo ardente, a fé, a autossugestão, a persistência, a força da mente mestra, a transmutação sexual e o domínio do subconsciente, finalmente entramos naquilo que Hill chama de a porta secreta para o sucesso absoluto, o sexto sentido. Mas o que é esse sexto sentido? Hill o descreve como uma faculdade sutil, muitas vezes incompreendida, que atua como uma espécie de antena invisível, capaz de captar ideias, avisos e oportunidades antes que elas se manifestem no mundo físico. É como se fosse uma voz interna, um lampejo repentino, um pressentimento que guia nossas decisões nos momentos mais cruciais. Ele escreve: o sexto sentido é a faculdade que permite ao homem captar ideias, planos e pensamentos de fontes invisíveis, antecipando resultados e guiando decisões críticas. Perceba, não se trata de magia, nem de superstição. Trata-se de um estágio avançado do desenvolvimento mental, alcançado por aqueles que já disciplinaram a mente nos princípios anteriores. O sexto sentido não é concedido ao acaso. Ele se revela àqueles que prepararam sua mente para recebê-lo. A natureza do sexto sentido. Hill compara o sexto sentido a uma ponte secreta entre a mente consciente e as dimensões mais profundas do subconsciente. É um canal de comunicação com algo maior, chame de inteligência infinita, de campo universal de ideias, de mente coletiva. Funciona assim. Como uma antena receptora, o sexto sentido capta sinais que a lógica pura não consegue detectar. Ele percebe riscos ocultos, oportunidades invisíveis e caminhos que ainda não se abriram. Como um guia silencioso, muitas vezes, sem provas concretas, a intuição alerta: por aqui não é seguro ou essa é a oportunidade certa. Mais forte em mentes disciplinadas, quanto mais uma pessoa cultiva pensamentos positivos, clareza de propósito e controle emocional, mais nítida se torna sua percepção intuitiva. Hill insiste: o sexto sentido não é fruto do acaso. Ele é o resultado do amadurecimento mental. É como uma habilidade superior que floresce apenas quando todas as outras foram cultivadas. Exemplo prático: o corretor de imóveis intuitivo. Para ilustrar, imagine novamente um corretor de imóveis determinado. Ele já domina os princípios de Hill, estabeleceu um desejo ardente, vender ao menos um imóvel por mês, conquistar uma fila de compradores interessados e alcançar R$ 30.000 mensais de faturamento. Ele tem fé, persiste, pratica autossugestão e mantém uma rede positiva de contatos. Mas, além disso, ele começa a perceber algo a mais. Antes que os concorrentes descubram, ele já sente quais regiões da cidade vão valorizar. Antes que um cliente fale, ele já percebe suas reais necessidades. Sua intuição o leva a ajustar o discurso de vendas, a escolher as palavras certas, a sugerir imóveis que se alinham perfeitamente com o desejo do comprador. É como se houvesse uma força invisível sussurrando em seu ouvido. Esse sexto sentido não só o diferencia dos outros corretores, como lhe dá uma vantagem competitiva praticamente impossível de ser replicada. Seus clientes confiam nele porque sentem que ele acerta em cheio. E, de fato, ele acerta, porque aprendeu a ouvir e confiar na sua intuição treinada. Como desenvolver o sexto sentido? Napoleão Hill não deixa espaço para ilusões. O sexto sentido não surge de imediato. Ele é a última conquista de quem percorreu todo o caminho do autodomínio mental. Para desenvolvê-lo, ele sugere: domine os princípios anteriores, sem desejo ardente, fé, autossugestão e persistência, não há terreno fértil. Pratique o silêncio mental, a meditação, a reflexão tranquila e o hábito de acalmar a mente abrem espaço para ouvir a voz sutil da intuição. Registre seus insights, ideias que chegam em sonhos, pensamentos repentinos ou sentimentos devem ser anotados. Muitas vezes, parecem sem sentido no momento, mas revelam-se valiosos depois. Confie na intuição, é preciso coragem para agir mesmo quando não há provas racionais. A intuição é como um músculo,
quanto mais usada, mais forte se torna. Cerque-se de um ambiente positivo, pensamentos negativos e ambientes tóxicos abafam a percepção. Já a convivência com pessoas inspiradoras amplifica a sensibilidade mental. Hill afirma que, com prática diária, disciplina e fé, o sexto sentido surge de forma natural. É como um presente que a mente concede ao indivíduo quando percebe que ele está pronto. Exemplos históricos de aplicação. Para reforçar, Hill apresenta exemplos de homens que, conscientemente ou não, utilizaram essa faculdade extraordinária. Henry Ford antecipava tendências de mercado antes que os especialistas percebessem. Sua visão intuitiva o levou a criar soluções que mudaram a indústria automobilística. Thomas Edison, muitas de suas invenções nasceram de lampejos de inspiração, flashes de insight que vinham de sua mente subconsciente, conectada ao sexto sentido. Andrew Carnegie desenvolveu uma intuição afiada para investimentos. Ele conseguia perceber oportunidades ocultas, muitas vezes anos antes de se tornarem óbvias para os demais. Esses homens não eram mágicos, mas sim indivíduos que, pela prática constante, elevaram sua mente ao ponto em que o sexto sentido se tornou um aliado poderoso. Gatilhos mentais incorporados. Ao falar do sexto sentido, Hill ativa alguns gatilhos que todo ouvinte pode absorver. Exclusividade, poucas pessoas conhecem e dominam esse princípio. Isso cria a sensação de vantagem única. Visualização, ao imaginar cenários futuros com clareza, treinamos o cérebro para reconhecer sinais do sexto sentido. Autoconfiança, confiar na própria intuição fortalece a coragem para agir antes dos outros. Histórias de sucesso, os exemplos de Ford, Edison e Carnegie provam que essa força é real e acessível a quem se prepara. Benefícios práticos do sexto sentido. Dominar essa faculdade traz vantagens que transformam não apenas negócios, mas toda a vida. Antecipação de oportunidades, agir antes que o mercado perceba uma tendência. Soluções rápidas e criativas, encontrar alternativas quando os outros ainda estão presos ao problema. Redução de erros, evitar decisões desastrosas ao perceber, intuitivamente, o risco oculto. Aceleração do sucesso, a intuição refinada encurta o caminho, elimina tentativas inúteis e direciona para o que realmente importa. Em resumo, o sexto sentido coloca o indivíduo sempre um passo à frente. Conclusão do capítulo 14. Hill conclui esse capítulo de maneira inspiradora, mostrando que o sexto sentido é o coroamento do poder da mente humana. Ele é a faculdade que liga todos os princípios anteriores em uma unidade prática e poderosa. Ele escreve: aqueles que desenvolvem o sexto sentido não apenas percebem oportunidades, eles as criam, atraem e concretizam de forma consistente. Ele é o culminar do poder da mente humana, elevando o sucesso de potencial para a realidade. Perceba a força dessa afirmação. O sexto sentido não é apenas uma ferramenta extra. Ele é o ápice do desenvolvimento mental, a prova de que, quando disciplinamos nossos pensamentos, transformamos desejos em fé, fé em ação e ação em resultados, alcançamos um nível em que a própria intuição se torna uma bússola infalível. Com o sexto sentido, não apenas reagimos ao futuro, nós o criamos. Capítulo 15, os 6 medos básicos. Introdução ao capítulo. Ao longo de sua pesquisa com centenas dos homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo, Napoleon Hill percebeu um padrão: o medo é o maior inimigo do sucesso. Ele afirma que a grande maioria das pessoas que falha não o faz por falta de talento, oportunidade ou inteligência, mas porque permite que o medo governe suas decisões, pensamentos e ações. Hill identifica 6 medos fundamentais, universais e profundamente enraizados na mente humana, que bloqueiam o progresso e limitam o potencial. Compreender e dominar esses medos é crucial para quem deseja alcançar riqueza, poder e realização pessoal. Ele escreve: o medo, em qualquer forma, é uma das maiores barreiras para o sucesso. Controlar seus medos é o primeiro passo para dominar sua própria vida e alcançar resultados extraordinários. Este capítulo, portanto, é uma viagem ao âmago das emoções humanas. É a chave para reconhecer os inimigos invisíveis que sabotam nosso progresso e aprender a neutralizá-los, transformando energia negativa em ação positiva. O primeiro medo, o medo da pobreza. Hill destaca que o medo da pobreza é provavelmente o mais comum e debilitante. Ele não se limita à falta de dinheiro, mas à insegurança, à ansiedade constante de não ter recursos suficientes para viver confortavelmente. Como ele se manifesta? Hesitação ao investir, procrastinação em projetos, indecisão ao assumir responsabilidades e conformismo com o status quo. Exemplo prático: imagine um jovem empreendedor com uma ideia inovadora.
Ele teme perder seu dinheiro, por isso, adia o lançamento do produto. Enquanto isso, concorrentes que superam esse medo avançam rapidamente, capturando o mercado. Gatilho mental, Hill sugere transformar o medo em motivação. Visualizar riqueza como um estado inevitável, criar metas financeiras específicas e manter afirmações positivas diárias ajuda a neutralizar esse medo. Ele reforça: o medo da pobreza pode paralisar, mas quando controlado, torna-se um combustível para ação e criatividade. O segundo medo, o medo da crítica. O medo de ser julgado ou ridicularizado é outro bloqueador poderoso do sucesso. Hill observa que muitas pessoas desistem de suas ideias, talentos ou projetos simplesmente porque temem a opinião alheia. Como ele se manifesta: hesitação em expressar opiniões, medo de se destacar, conformismo social e inibição de ações ousadas. Exemplo prático: um artista talentoso evita expor suas obras, preocupado com críticas negativas. Enquanto isso, colegas menos talentosos, mas mais corajosos, conquistam fama e reconhecimento. Gatilho mental, Hill recomenda cultivar a confiança interna. Repetir diariamente afirmações de autoaceitação, praticar visualização do sucesso independentemente do julgamento e cercar-se de pessoas positivas fortalece a mente contra críticas externas. Hill enfatiza que o medo da crítica é uma prisão mental. Libertar-se dele permite ousar, arriscar e inovar. O terceiro medo, o medo da doença. Hill observa que muitas pessoas vivem sob a sombra do medo de adoecer. Esse medo cria ansiedade constante, limita a ação e desperdiça energia mental em preocupações. Como ele se manifesta: hipocondria, hesitação em assumir desafios físicos ou emocionais, excesso de cuidados que desviam a atenção do progresso real. Exemplo prático: um empresário deixa de expandir sua empresa ou participar de novos mercados por receio de estresse ou esgotamento. Enquanto isso, colegas que enfrentam desafios mantêm a saúde mental e física e conquistam resultados extraordinários. Gatilho mental, Hill recomenda substituir pensamentos de doença por afirmações de saúde e vitalidade. Visualizar o corpo funcionando perfeitamente, nutrir hábitos saudáveis e focar em ação produtiva ajuda a neutralizar esse medo. O medo da doença, quando dominado, libera energia mental e emocional que antes era desperdiçada em preocupação inútil. O quarto medo, o medo da perda do amor. Hill afirma que o medo de perder amor, amizade ou aprovação social é um dos medos mais poderosos, porque toca diretamente as emoções mais profundas. Como ele se manifesta: dependência emocional excessiva, submissão, incapacidade de tomar decisões impopulares, procrastinação e complacência. Exemplo prático: um gerente evita implementar mudanças necessárias em sua equipe para não desagradar colegas ou superiores, mesmo sabendo que a mudança seria benéfica para todos. Gatilho mental, Hill sugere cultivar amor próprio, confiança e equilíbrio emocional. Visualizar relacionamentos saudáveis e estáveis e agir com integridade permite que se superem as amarras do medo da rejeição. Ele explica que o medo de perder amor limita a liberdade pessoal. Libertar-se dele significa agir com coragem e fidelidade aos próprios princípios. O quinto medo, o medo da velhice. O medo da velhice, da perda de vigor físico e da incapacidade de realizar metas, paralisa muitas pessoas antes mesmo de envelhecerem. Hill argumenta que essa preocupação constante com o futuro cria ansiedade e limita a iniciativa presente. Como ele se manifesta: inatividade, procrastinação, excesso de cautela, recusa em investir em projetos de longo prazo. Exemplo prático: um profissional deixa de iniciar um negócio inovador, acreditando que, com o tempo, será tarde demais. Enquanto isso, outros que superam esse medo aproveitam oportunidades, acumulam experiência e prosperidade. Gatilho mental, Hill recomenda focar no presente, desenvolver hábitos produtivos e manter a mente ativa. Visualizações de um futuro próspero e saudável ajudam a transformar o medo em motivação. O medo da velhice, quando dominado, libera coragem para agir agora, sem depender da idade ou circunstâncias externas. O sexto medo, o medo da morte. Hill descreve o medo da morte como o mais profundo e inevitável de todos. Ele não se trata apenas do medo físico, mas da ansiedade sobre deixar projetos incompletos, perder legado ou desaparecer sem ter alcançado a realização. Como ele se manifesta: hesitação em assumir riscos, adiamento de decisões importantes, incapacidade de viver plenamente o presente. Exemplo prático: um empreendedor evita expandir seus negócios ou inovar por medo de fracassar e deixar uma marca ruim. A energia desperdiçada em temor de mortalidade impede a criatividade e a ação decisiva.
Gatilho mental, Hill sugere focar na ação e no propósito de vida. Visualizar o impacto positivo que se deseja deixar, viver de acordo com princípios sólidos e manter objetivos claros transforma o medo da morte em motivação para criar, contribuir e prosperar. Dominar o medo da morte significa viver plenamente e agir com coragem, sem ser paralisado pelo inevitável. Como superar os 6 medos? Hill oferece uma fórmula clara para neutralizar os 6 medos. Reconhecer cada medo, nomear o inimigo é o primeiro passo. Analisar racionalmente, compreender a causa e o impacto de cada medo. Substituir pelo oposto, usar afirmações, visualização e pensamento positivo para substituir cada medo por confiança, coragem e determinação. Agir apesar do medo, cada ação enfrentando um medo reduz sua força. Repetir diariamente, consistência cria hábitos mentais inabaláveis. Ele enfatiza que o medo é a raiz de todas as falhas. Ao dominar os 6 medos básicos, a mente se torna livre para desejar, planejar e agir com confiança. Benefícios de dominar os 6 medos. Liberdade emocional, decisões não são mais governadas por ansiedade ou insegurança. Coragem prática, agir mesmo diante da incerteza. Criatividade e inovação, energia mental é direcionada para soluções e oportunidades. Atração de riqueza e sucesso, mente livre de medo concentra-se em oportunidades e ações efetivas. Hill observa que todas as conquistas, desde negócios até invenções, de liderança a impacto social, são impossíveis sem a superação do medo. Conclusão do capítulo 15. Napoleão Hill encerra o capítulo lembrando que o medo é a maior barreira para a realização humana, e que os 6 medos básicos estão presentes em todos, em maior ou menor grau. O homem que domina seus medos transforma a fraqueza em força, paralisia em ação, incerteza em oportunidade. O medo é natural, mas a coragem é cultivada. Quem supera os 6 medos básicos conquista a liberdade para pensar, planejar e agir, tornando-se praticamente invencível diante dos desafios da vida. Este capítulo é um convite à coragem consciente, à reflexão diária sobre nossos medos e à prática constante de enfrentá-los com disciplina, fé e persistência. Ele prepara o caminho para que todos os princípios anteriores, desejo, fé, autossugestão, persistência, mente mestra, transmutação sexual, subconsciente e sexto sentido, sejam usados sem bloqueios, permitindo que cada ação seja guiada pelo propósito e não pelo temor. Parabéns! Você chegou ao final desta jornada pelo poder da mente, pelos segredos do sucesso e pelos princípios que transformaram milhares de vidas ao redor do mundo. Cada capítulo deste audiobook foi pensado para guiá-lo passo a passo, ajudando você a desbloquear seu potencial, a dominar seus pensamentos, a neutralizar seus medos e a transformar desejo em ação e resultados concretos. Agora, é hora de agir. A verdadeira mudança acontece quando você aplica diariamente o que aprendeu. Visualize seus objetivos, cultive a persistência, conecte-se com pessoas que inspiram, transforme energia em ação e escute sua intuição. Cada princípio que exploramos aqui, desde o desejo ardente até o sexto sentido, funciona como uma engrenagem poderosa. Quando combinados, eles fazem você avançar de forma consistente rumo à riqueza, ao sucesso e à realização pessoal. Se você sentiu que este conteúdo trouxe valor para a sua vida, não pare por aqui. Inscreva-se no nosso canal para receber mais audiobooks, insights e ferramentas de desenvolvimento pessoal. Deixe seu like para apoiar este trabalho e compartilhar este conhecimento com outras pessoas que também desejam transformar suas vidas. E lembre-se, o poder está dentro de você. Cada ação que você toma hoje constrói o amanhã que você deseja. Continue estudando, praticando e acreditando no seu potencial. O mundo recompensa aqueles que persistem, que sonham grande e que agem com coragem. Muito obrigado por ouvir este audiobook. Até a próxima jornada rumo à riqueza, ao sucesso e à realização plena.